mas um pouquinho assim da história. Em 2013, na verdade, foi o primeiro paper, e foi escrito o white paper, e foi onde surgiu. É um conjunto de pessoas, né? Eu não vou citar todas as pessoas envolvidas, mas o Gavin Wood, que hoje toca a Polkadot, que é outro protocolo, que é um blockchain também, o Charles Hoskinson, que é da Cardano Foundation, também fazia parte desse grupo inicial, outros programadores, o pessoal muito envolvido em criptografia e tal, e ali eles começaram com um grupo, né, fizeram um Yellow Paper em 2014, até o Yellow Paper, o White Paper e o Yellow Paper tem muita participação do Gavin Wood, e aí teve uma evolução isso, né? Então, o Ethereum, basicamente, ele tem essa característica, né? Ele é um blockchain de código aberto, ele tem a sua própria criptomoeda, e apesar de ser muito conhecido por causa da moeda, e muita gente escuta falar por causa da valorização da moeda, ele tem uma capacidade que o Bitcoin não tem. Ele é uma plataforma de programação no blockchain. Então, ele foi a primeira iniciativa para se pegar essa tecnologia que é usada no Bitcoin, né, que é o blockchain, que surgiu ali como um protótipo funcional dessa tecnologia que o Satoshi Nakamoto escreveu, né, que eu não sei se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, eu tendo a pensar que é um grupo de pessoas envolvido na criação desse paper inicial do Satoshi, e nisso eles criaram uma plataforma, né, de desenvolvimento de contratos inteligentes. Então, a primeira coisa, né, os contratos inteligentes, o que é isso? Smart contracts, que são muito famosos, muita gente fala a respeito deles, mas poucas pessoas compreendem, né? Eles são programas, scripts implementados e executados no blockchain do Ethereum. Então, o blockchain ele funciona como um grande computador distribuído. E os contratos inteligentes é a forma com que você interage com essa grande rede, né? Então, com capacidade computacional mesmo. Até o Gavin Wood, a grande colaboração dele no projeto foi inúmeras, mas ele trouxe o EVM, que é o Ethereum Virtual Machine, né? Então, uma forma, uma máquina virtual, né, que roda nesse blockchain e que é capaz de fazer operações computacionais. E isso trouxe um grande avanço, né, que é a possibilidade de você programar dinheiro, né? Então, é um dinheiro programável. E isso tem outras funções. O que um contrato inteligente ele pode fazer, por exemplo? Ele geralmente está associado a uma carteira que pode receber fundos, e você pode definir parâmetros que ele libera esses fundos para uma outra carteira à medida que combinados são cumpridos, né? Então, essa função dos contratos inteligentes de ter recursos e distribuir esses recursos conforme regras pré-estabelecidas, abre uma janela de possibilidades muito grande, né? Então, a evolução disso foi aos poucos, né? Então, foi criado primeiro moedas, em cima disso, olha, como que eu crio uma moeda? Como que eu parto do zero e crio uma moeda? Então, usando o blockchain da Ethereum, você pode criar o próprio token, por exemplo. Por quê? Um contrato inteligente, que já existem vários, né, estruturados e endereçando as preocupações mais latentes aí de segurança, de escalabilidade, e você pode replicar isso para uma finalidade específica. Os contratos inteligentes, eles evoluíram para mais do que criação de moedas, né? Então, o surgimento de moedas não dividíveis, né? Não fungíveis, que são os NFTs, né? Então, são moedas que são ativos digitais que você não somam, eles têm propriedades únicas que não se combinam, né? Hoje, via Chainlink, é possível criar NFTs dinâmicos, então a complexidade disso foi aumentando, né? Mas, em suma,
foi sempre possível, né, a partir do momento do surgimento do blockchain do Ethereum, de você programar e dar novas utilidades para essa tecnologia que era cerne no Bitcoin e tinha uma única função ali direta, era a transferência de recursos e registros numa tabela imutável e inviolável, né? Então, o Ethereum abriu uma nova janela. E eu digo até que uma nova janela na história da ciência da computação, porque é muito transformador o que eles propuseram. E hoje tem um ecossistema gigante, né, envolvido nisso. Então, para entender, o Ethereum ele tem essa capacidade de se rodar aplicativos nela. E nesses aplicativos, uma vez que eles são lançados no blockchain do Ethereum, eles são aplicativos descentralizados, porque eles rodam nessa grande máquina distribuída, né, que é a EVM, né, que é a Ethereum Virtual Machine, que faz o processamento disso. Então, assim, não fica numa única máquina, né? Então ele tem essa característica de roda distribuidamente. Então, você tem um aplicativo rodando, né, no blockchain do Ethereum, ele passa a ser a prova de censura, né? Ele tem vários benefícios, né, de ser uma estrutura descentralizada e assim por diante. Então, isso levou a uma nova fase da internet. Então, isso que a gente está vivendo, vários protocolos surgindo, sempre existe esse questionamento, quem é que vai ser páreo para o Ethereum? Então, a gente tem Solana, a gente tem outros blockchains aí que têm uma proposta similar, mas todas vieram depois, né, dessa iniciativa que o Ethereum foi, e por isso ele é tão importante, não só pelo tamanho que ele representa em capitalização de mercado, e o quanto de dinheiro tem investido e travado na rede, como esse potencial de utilidades que transcendem a transferência de recursos, né? Então, ele é muito mais do que só uma moeda que se transfere, né? Então, ele passou por várias atualizações, né? Então, como é um trabalho que é coletivo, existe uma fundação por detrás, sem fins lucrativos, que é a Ethereum Foundation. Outros grupos grandes entraram, né, para essa fundação mantenedora da Ethereum, e também surgiram outros grupos, né, de pesquisa e desenvolvimento em ciência da computação que investiram nesse potencial, né? Então, surgiram outras fundações que também estimulam, e toda essa cadeia da finança descentralizada, né, que é esse conjunto de aplicativos financeiros que usa essa tecnologia descentralizadora, que é o blockchain, ela hoje é gigante, né? E todos esses protocolos, eles têm grants, né, que são formas de subsídio para quem for desenvolver aplicativos descentralizados usando os protocolos. Então, você tem formas de financiamento de projetos que são diretos com o protocolo, né? Então, esses grupos, eles têm um grupo de programadores, criadores, designers, pessoas que pensam o protocolo, que desenvolvem, que comunicam, né? Porque a adoção de uso é muito importante com um protocolo desse. Então, a gente vê essa evolução, né? Quase 10 anos dessa plataforma, né? Surgiu ali o White Paper em 2013, Yellow Paper em 2014, 2015 que foi a implementação mesmo. 2016, para ter uma ideia, o Ethereum estava ali em 4, 5, chegou até $9. Depois de 2017, teve uma alta, assim, foi a primeira grande alta aí que a gente viu o Ethereum e outros protocolos crescerem. Cresceu muito depois disso. E cada momento desse, por ser um trabalho colaborativo, tudo que se trata de DeFi tem uma infinidade de protocolos. Então, assim, é muito importante a gente vestir a sandalinha da humildade quando falar de DeFi,
porque tem muita coisa surgindo, é uma área que está em franca expansão, muitas pessoas interessadas e pessoas, assim, o pessoal é crânio mesmo, assim, são muito inovadores, criativos e com uma capacidade de organização muito grande. Então, esse universo do DeFi, ele está surgindo agora, né? Então, assim, é uma tecnologia aí tem de uso 12, 13 anos, se a gente for pensar o blockchain como algo usável, o pessoal desenvolvendo em cima, tem esse período mais ou menos, e em cima disso a gente começa a ver que o quanto de capital que tem sido investido e o quanto que isso gerou de valor. E cada momento em que se chega num consenso, né, de melhorias, de implementação, isso são fases de implementação, né? Então, por isso que a gente vê aqui, eu até trouxe essa linha do tempo, só para a gente acompanhar. Então, cada fase dessa tem improvements, né, assim, melhorias que são implementadas no protocolo, e ela ganha um novo nome, até para eles coordenarem isso internamente, redes de teste, testar para ver se essas atualizações funcionaram ou não. Então, isso foi evoluindo à medida do tempo, né? E a gente está caminhando, eu estou trazendo esse tema hoje, porque a gente está caminhando para uma nova fase do Ethereum, onde esse mecanismo de consenso, que hoje é usado mesmo que o Bitcoin, que é o Proof of Work, que é prova de trabalho, ou seja, depois a gente vai aprofundar a respeito desses temas, mas é basicamente um mecanismo de consenso que valida, né, usando o poderio computacional dos mineradores para registrar as transações. Então, quanto mais máquina a pessoa tem, mais blocos ela consegue validar e os mineradores são remunerados por isso. E agora a gente está entrando numa nova fase, que é o Proof of Stake. Então, é uma prova de participação, onde as pessoas que têm mais capital alocado na rede, elas conseguem validar transações. É um mecanismo bem mais complexo que isso, eu estou tentando dar um resumo básico aqui, mas a ideia é isso.